Eu sempre digo que o profeta de Deus, ele profetiza em tempos de crises. O profeta do Senhor é aquele que traz uma palavra que ninguém sabe. É aquele que traz uma palavra aonde ninguém está vendo solução. O profeta é aquele que traz vida onde não tem vida. Porque o que ele está trazendo não tem a ver com ele, tem a ver com o que Deus está mandando. E quando ele profetiza, partindo de um ponto de vista agora humano, muitos vão duvidar. Talvez até o profeta que está recebendo a palavra vai relutar dentro de si para entregar aquela palavra. Porque quem está mandando está vendo o futuro, está vendo além. Mas quem está recepcionando? É por isso entra a questão não mais da nossa razão humana. É uma questão de fé, irmãos. É uma questão de crença. É uma questão de confiança. É uma questão de relacionamento, de comunhão com Ele, de estar com Ele. Tem a ver isso, estar em comunhão, intimidade. Porque você sabe que recebeu dEle. E quando Ele fala, Ele faz o que Ele fala. Ele vai lá e cumpre. A palavra é dEle. Ele vai dizer para Jeremias: eu zelo pela minha palavra. Há um zelo. O que Deus fala não cai por terra. O que Deus fala, não há dúvida, não há sombra, não há variação. Porque o que Ele fala vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. O que eu entendo nesta noite é que nós, precisamos entrar para este lugar de verbalizar as verdades de Deus para a igreja do Senhor. Você precisa entender que você tem uma palavra de Deus para o coração de alguém. Quando você se posiciona como um profeta, alguém que profetiza algo de Deus para uma vida, você marca aquela vida. Eu recebi uma palavra de Deus essa semana. E é tão gostoso quando você recebe uma palavra de Deus. Irmão, você nunca vai me ver na casa de ninguém procurar uma palavra. Você já foi, pastor Gilmar? Muitas vezes, pastor Deus. Muitas vezes, já corri atrás. Tem um profeta, eu subia monte, eu ia. Passou. Queridos, eu vou para o secreto. Agora, se o Senhor quiser, em algum ambiente, em algum lugar, usar Ele, quem vai usar? E esta semana, eu conversando com alguém normal, um pastor, e ele começou a lacrimejar os olhos. Eu já baixei a cabeça e falei: vem algo de Deus. É gostoso, amados. É prazeroso. E assim, não é uma palavra, vamos dizer assim, de bênção. Foi uma palavra de exortação, mas aquilo traz um consolo. Aquilo traz uma edificação tremenda para a vida da gente. Você sente que Deus está se preocupando, o Pai está se preocupando com você. Ele falou para mim, não me assegurar no conhecimento, nos títulos. Buscar sim, mas não assegurar nisso. Porque quem faz é Ele. O poder está na mão dEle. E Ele diz para mim: o que o homem precisa é da presença dEle, da glória dEle. Eu falei: uou, é isso aí, Senhor. Precisamos de buscar sim, precisamos de entender sim. Mas precisamos entender que é a presença dEle que faz a diferença. A crise do ser humano é falta de Deus, irmão. É falta da presença do Senhor. Quando Deus chega, Ele muda, Ele transforma tudo. A minha indagação nesta noite para nós outros é: quando é que vamos nos colocar, nos posicionar
como um profeta de Deus para a vida das pessoas. Alguém que toque por uma palavra. Alguém que receba algo, que esteja relacionando com o Pai, em intimidade, em comunhão, para receber uma palavra, assim como este pastor recebeu e tocou em mim com a palavra que veio do alto. Ele falou: pastor, tudo isso é bom que você tem buscado, que a comunidade tem buscado, que vocês têm buscado, tudo isso é bom e Deus quer dar muito mais. Mas nunca se esqueça, quem faz é Ele. É Ele quem faz. É Ele. Tudo é para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Clamas a mim, anunciar-te-ei. Clamar. Irmãos, alguns anos atrás fizeram uma pesquisa correlacionado à busca, à entrega, o tempo de oração da igreja. Descobriram que apenas 3% dos crentes realmente vivem uma vida de oração. É diferente você orar e viver uma vida de oração. Alguém que tem aquele tempo ali todos os dias. Talvez você pode me falar: mas eu oro o tempo todo. Tudo bem. Eu conheço pessoas que se passaram muitos anos e até hoje, todos os dias, ele ora 6 horas por dia. Já é um costume de levantar de tal hora a tal hora. Eu estava conversando com esse pastor que profetizou para mim. Ele ele falou a respeito de um pastor lá de Campinas. A igreja dele tem 2 cultos aos domingos. Como lá a lei fica muito em cima, tem um horário do primeiro culto, aí fecha, ninguém mais pode entrar. Quem chegou, entrou, vai para o próximo. As pessoas chegam meio-dia, 9 horas da manhã, para pegar o culto de 3 horas. Ou outro culto. E ele teve a oportunidade de conversar com este pastor. E esse pastor falou para ele: eu não prego. Antes de pregar, no mínimo eu oro 6 horas. Isso é o mínimo. E é uma coisa tremenda. O poder de Deus na vida daquele homem. O poder do clamor, quando clamamos. A Bíblia aqui que James, ela vai dizer invocar, levantar um altar de invocação ao nome do Senhor. Quando você invoca, tem a ver com aquilo que vai descer, tem a ver com a divindade, alguém que vai vir. Eu estou invocando algo que vai descer. Invocar é esperar até que se manifeste a divindade. E a divindade aqui é o Deus Todo-Poderoso. Invocar-me-ei. E aqui, é Deus que está falando na boca do profeta. Ele está dizendo para o povo de Israel: invoca-me. Eu vou responder vocês. Eu vou perdoar o pecado e a iniquidade de vocês. E eu vou voltar novamente. E vou tirar vocês deste deserto. Eu vou tirar vocês desta assolação. Eu vou tirar vocês desta crise. Eu vou devolver tudo. Mas vocês precisam me invocar. Irmão, o segredo é clamar ao Pai. É invocar, é ter tempo com Ele. Eu vou para o secreto. O segredo é o quanto tempo você permanece lá no secreto. Eu quero conclamar, eu quero convidar esta igreja a levantar um altar da invocação. Vamos levantar um altar e vamos invocar. Quando se fala em igreja relevante no Brasil e no mundo, percebe-se que essas igrejas são igrejas que têm o tempo todo momento de intercessão, de oração, torres de oração. Há pouco tempo eu estava ouvindo o pastor Cachiluma, da Guatemala,
E ele dando um testemunho lá na Bahia, em um congresso, ele estava dizendo que a igreja lá tem 50 mil membros. Ele é o cara mais visto, mais ouvido, tem todos os prêmios que o YouTube já deu para alguém, a nível mundial, ele já recebeu. E ele estava dizendo que a igreja tem uma torre que ora o tempo todo, 24, 48, e vai orando. Não é só um período, é o tempo todo. Quem sabe, amado? Nós estamos debaixo de uma sentença, quem sabe? O Brasil está debaixo de uma sentença, nossa cidade. Quem sabe há um juízo de Deus. E o Senhor está esperando um povo que levante um altar de invocação para Ele anunciar algo, para Ele falar algo, pastor David. Ele quer comunicar, mas se nós não entrarmos para este lugar de invocação, de clamor, como Ele vai instruir? Invoca-me, e eu te responderei, eu te anunciarei, eu vou te instruir. Oh, amados, os nossos irmãos do passado, eles andaram à frente do seu tempo, porque levantaram altares de invocação. Abraão, Moisés, homens que foram citados como heróis da fé, viveram uma vida há mais de 4.000 anos atrás, que hoje nós estamos já, muitos anos depois, estamos aquém do que aqueles homens viveram, porque eles resolveram entregar toda a sua vida para Deus. Eles resolveram viver uma vida em Deus, a tal ponto que alguns Deus para si o tomou. Eu não vou deixar mais o meu servo continuar nessa terra. Vem para cá. Invoca-me. Busca-me. Quem sabe a tua crise é pessoal. Quem sabe a tua crise é familiar, é financeira, é conjugal. Quem sabe, amado, você está diante das perguntas, das indagações, mas o Senhor está me dando uma palavra para você nesta noite. Invoca o nome do Senhor, porque Ele vai te responder. Ele vai te dar uma instrução. Pastor Gilmário, já estou cansado. Tudo que eu começo dá errado. Tudo que eu pego, nada vai para frente. Eu acho que vai, o problema está aí. É porque você acha. É porque você faz conforme o que você pensa. A sua inteligência, a sua capacidade, seu discernimento. Você é conduzido exatamente pelo seu QI. Mas eu te convido a ser conduzido por Deus. Eu te convido você a invocar o nome do Senhor. E quando Ele descer, Ele vai te revelar coisas grandes, ocultas, firmes, que você ainda não sabe, ninguém sabe. E Ele quer revelar a você. Ele quer nos revelar. Há muitos anos eu preguei. Eu até indaguei o Senhor, Senhor, onde esses homens se escondem? Não estou falando dos personagens bíblicos. Eu estou falando de homens que eu admiro, homens que são referência, como Luiz Hermínio, Júlio de Oliveira e tantos outros. Eu perguntei para o Senhor, onde esses homens se escondem? Que revelação é essa que desce sobre estes homens, Júlio? E quando eu comecei a orar, o Senhor só falou comigo, eu sou o mesmo Pai. Eu sou pai dele e sou pai seu também. A diferença é porque eles me invocam. É porque eles vão para o secreto. A diferença é que eles estão levantando um altar de invocação, de compromisso, de responsabilidade. Eles estão indo para um lugar de aliança, de pacto. E eu estou revelando sobre eles o meu desejo, a minha vontade. Esta é a diferença.
Sabe, amados, eu já cansei de colocar culpa nas pessoas. Ali minha esposa, ali minha filha, o Caio está na salinha. O tempo todo eu falo com eles. O culpado não é o meu pastor, o culpado não é a política, é o tempo todo. Eu não fico achando culpado, eu não transfiro as minhas responsabilidades. Falo o tempo todo na minha casa. Nós precisamos ir para esse lugar. Cara, eu duvido se você entrar para dentro do seu quarto, levantar um altar e começar a invocar o nome do Senhor de forma ininterrupta, sem tempo, sem imediatismo. Começa a invocar, Ele vai descer, irmão. Ele vai descer e vai te anunciar coisas grandes, firme, porque o que Deus fala é inalterável, irmão. É firme. O que Ele fala é firme. Eu desafio você nesta noite. Entra para esse lugar. A minha pergunta para você nesta noite: você está satisfeito com a vida espiritual que você está levando? Você está satisfeito com a sua vida num todo? Tá bom? Ou você pode melhorar? Tá bom, pastor? Tá bom? Você está dentro do propósito de Deus que você deve levar para alguém? Que você deve amar as pessoas? Transmitir aquilo que Deus te deu? Irmão, só acontece o que está acontecendo no Brasil com Brumadinho. São desgraças, irmãos. Essas coisas que acontecem é Deus querendo comunicar, irmãos. Desgraça, irmão, tem a ver com a falta de graça. O cara é desgraçado porque ele está sem a graça. Não é um palavrão, tá bom? Sabe o que isso tem a ver? Com a falta de alinhamento, com a falta de invocação do nome do Senhor. Você está querendo dizer então, pastor Gilmar, que Deus poderia falar o coração de alguém? Sim, poderia sim. Mas Ele está falando. Com o desastre Ele está falando, Ele está mostrando. Ele está conduzindo. O Brasil, nos últimos anos, tem sofrido, irmãos. Deus tem empurrado o Brasil para o propósito. Mas diante dos sofrimentos, uma nação que Deus está apertando ela. Deus está apertando essa nação. Sentenças pós sentenças. O juízo de Deus está instalado. E só tem um povo que pode mudar tudo isso. Mas esse povo precisa se colocar em um lugar, ou ir para um lugar, aonde eles irão ouvir o Senhor, aonde irão ouvir a voz do Senhor, e viver conforme a sua palavra. Sabe qual é o problema? É que muitos, eu estou falando de liderança agora, pessoas que conduzem, pessoas que direcionam, pessoas que são referência, é que não conseguem olhar para o reino, não conseguem olhar para o reino de Deus num todo, mas para si, para a sua clã, para a nomenclatura da sua igreja, e não para o reino, para a unidade. É muita gente, é muito crente, mas é pouca união. A unidade é pouca. Aqui em Valadares a gente enfrenta 24 horas, irmão. Nas reuniões da Conep são poucos pastores. Mais de 7.000 igrejas em Valadares. Mas graças a Deus que ainda tem aqueles que estão ali brigando pela unidade, intercedendo pela igreja do Senhor, intercedendo
pela cidade, pelas autoridades constituídas. Porque tem aqueles que já entregaram. Política do diabo. Já entregaram. Ah, isso é corrupção. Que pena. Que pena. Com esses que pensam assim, eu não voto. Não vota, mas é conduzido pelos que você não votou. São eles que estão no poder legislativo para legislar uma lei sobre a sua casa, sobre a sua família. Que pena. Que não vota, mas é conduzido pelos que estão lá, que foi eleito pela maioria. Temos que mudar esse pensamento e começar a acreditar em pessoas verdadeiras. Pessoas que carregam consigo um encargo. O pastor Emerson deu uma palavra para o prefeito André. Parece que foi no dia 30. Nós tivemos ali um culto na Quarta Presbiteriana. Vários pastores. A igreja se reuniu ali para agradecer a Deus pela cidade. E estava lá o poder executivo, o prefeito André, o poder legislativo, os vereadores e algumas outras autoridades. E ele recebeu a palavra, e ele deu uma palavra para o prefeito. E quando ele terminou, eu falei assim: parabéns pela sua intrepidez, pela sua coragem, e por esta palavra tão assertiva da parte de Deus. Oh, amados, o Senhor precisa de homens e mulheres destemidos, que tenha uma palavra. Pastor Gilmário, mas para mim ter esta palavra, eu vou sofrer. E daí? Cristo já sofreu primeiro por você. Eu vou ser, e daí que você vai ser perseguido? O Senhor vai levantar homens e mulheres aqui de dentro que tem esta palavra, vai levar esta palavra, irmãos, não só de esperança, mas também de juízo. Na sua boca vai ter uma palavra profética que vai trazer vida, uma palavra que vai gerar vida, uma palavra que vai ressuscitar vidas. Ei! O Senhor está levantando aqui nessa noite vidas com esta palavra profética. Você vai verbalizar as verdades do Pai. Quando você terminar de falar, você vai falar: uau, foi eu quem falei. Sim, você está nesse lugar. Então receba isso no seu espírito, essa palavra. Em nome de Jesus, receba no seu espírito. Pega esta palavra e leva vida. Vida, vida para as pessoas. Vida para a humanidade. Vida para as nações. Leva a vida em nome de Jesus. Deixa eu falar algo que eu estou recebendo agora de Deus. Mas isso que você falou não era assim, tudo aqui que eu falei. Mas agora eu estou recebendo uma palavra específica. Ei, é para você mesmo. É para você que Deus tem dado e que tem retido a palavra. Irmão, quem não faz o que Deus quer, anota aí. Está descendo. Quem não faz o que Deus quer, nunca vai ser feliz fazendo o que você quer. Ei! Quem não faz o que Ele quer, nunca vai ser feliz fazendo o que você quer. Você tem uma chamada. Deus te escolheu para um tempo e para um propósito. Não tem como fugir disso. Ei! Eu estou falando com você que já recebeu uma palavra de Deus. Você que tem uma chamada, que algo queima dentro de você,
quer parar, não tem como. Shake. Aleluia. 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 Tem muitos anos que você está parado. O profético silenciou dentro de você. Só aquelas pessoas que já recebeu uma palavra dentro da sua alma, ou alguém transmitiu essa palavra para você, ou você recebeu no seu espírito, você sabe disso. Mas você não está vivendo o propósito. Você não está executando esta chamada. E as coisas estão ruins para você. Porque não tem como. Quem tem essa chamada, não tem. Tem, amado. Eu não consigo me ver lá do lado de fora. Eu não consigo me ver em outro lugar, a não ser executando aquilo que fui chamado. Já tentei. Já tive sucesso. Foi assim, ó, rápido. Mas desci como um avião em parafuso. Eu quero orar especificamente nessa noite por essas pessoas. Deus falou com você no seu espírito nesta noite. Não pode ficar parado. O Senhor quer ativar novamente dentro de você. Eu quero toda essa igreja de pé. Especificamente, eu quero aquelas pessoas aqui na frente. Aleluia. Deus vai ativar o profético dentro de você. Pode vir aqui na frente, vem correndo. Ei! Shei, caramba! Aleluia. Vem, irmão. Vem. Pode vir, eu sei que tem mais pessoas. Não tem como viver sem fazer aquilo que Deus determinou para você. Você vai ter só uma alegria momentânea, mas isso passa. Pode vir, irmão. Isso. Cheira abaço e candalama. Ei, canal. O Espírito Santo está te puxando, está falando com você, vem. Sai do teu lugar. Se hoje ouvirdes a minha voz, não tardem em obedecê-la. Tem a ver com você, que já profetizou, que tem uma palavra profética. Você que parou. Eu continuo crente, mas não desempenha mais aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmão, o ferro cola quando está quente. É agora. O ferro cola é quando ele está quente, irmão. O café é bom quando está quente, irmão. É agora. Amanhã, depois, o café já não presta mais. Amanhã já não é hoje. O depois já se esfriou. Se você ouviu a voz do Senhor, venha. O Senhor vai ativar aqui nesta noite, nesses irmãos. Eu quero chamar aqui os obreiros, pastores em geral. Vamos orar sobre posição de mão. O Senhor vai ativar o profético na vida desses irmãos.